Olá, amigos do Núcleo Chico Xavier. É com um imenso prazer que eu retorno a esta casa, mesmo de modo virtual, para fazer aquilo que a gente gosta, de estudar, comentar, analisar e trazer assuntos muito interessantes da nossa doutrina espírita. Hoje, trago o resultado de uma das pesquisas que eu realizei durante esse período de pandemia, a pedido, né, solicitado por uma casa co-irmã, e que eu achei que o material ficou muito legal, principalmente para aqueles que estão chegando à doutrina e para aqueles que já estão há algum tempo e gostariam de conhecer mais de forma profunda o início de tudo, como tudo começou lá em Hydesville, no condado de Wayne, em Nova York, com as irmãs Fox. Quais foram as consequências de tudo isso? O que aconteceu com cada uma das irmãs? E como a doutrina espírita chegou na França para ser estudada e pesquisada pelo querido professor Hippolyte Léon Derizat Rivail, o nosso Kardec. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo aos mentores desta casa amiga e fraterna, que envolva todos os lares, principalmente aqueles que estão rogando por carinho, para amenizar as suas dores, suas aflições. Bendito aquele que acredita nesta doutrina consoladora de fé, de esperança, onde o amor fraterno envolve os nossos espíritos através do auxílio desses amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, apesar das nossas imperfeições e das péssimas opções do nosso livre-arbítrio. Que esses irmãos estejam conosco e que também me permita que eu seja intuído por cada um deles para levar ao lar de cada um aqui presente a mensagem da pureza doutrinária, da mensagem da verdadeira doutrina de Jesus, quando Kardec levanta o véu da verdade. Que esta doutrina consoladora possa amenizar, como eu falei, os nossos sofrimentos. E assim peço permissão aos amigos espirituais para que possamos iniciar os estudos que nós preparamos para vocês. Graças a Deus. Pois então, meus amigos, se vocês me permitem, eu vou levantar aqui o meu material, o PowerPoint, né? Vou disponibilizar para vocês, aí está. E esse é o título do nosso trabalho, das nossas pesquisas, cujas fontes são duas, né, em especial, que eu vou apresentar no final, no último slide. Vou apresentar aqui a nossa bibliografia, mas eu já posso antecipar a vocês esses dois grandes autores, que foi o Sir Arthur Conan Doyle, quando escreveu um livro maravilhoso que se chama História do Espiritismo, e Jorge Risini, que também fez uma pesquisa muito legal, muito boa, sobre as irmãs Fox, cujo livro, dificílimo de encontrar, como quase todos os livros do Jorge Risini, chama-se Kardec, Irmãs Fox e Outros, que nós vamos citar lá no finalzinho. Portanto, se vocês me permitem, vamos levantar aqui o primeiro slide. Aqui está. Lembrando a todos que os fenômenos espirituais não é propriedade, não é patente da doutrina espírita. Os fenômenos espirituais sempre existiram, desde que o homem é homem, desde o começo dos tempos. Desde que o homem colocou os pés na terra, sempre houveram fenômenos mediúnicos ostensivos, com formas estranhas, ruídos insólidos, fenômenos sem nenhuma causa aparente ou ostensiva, mas sempre confirmando a existência de algo além da vida material. Por isso,
a gente deixa bem claro que nada disso é de propriedade da doutrina espírita. Eles sempre aconteceram aqui na Terra, desde muito tempo. As irmãs Fox, cuja foto, essa é uma foto clássica das irmãs Fox, né? A Lia, a Margaret e a Kate, né? Que foram 3 irmãs com um dote mediúnico maravilhoso, médiuns de efeitos físicos, que nós iremos comentar, né? Elas foram as precursoras do que ficou sendo chamado na Europa de Modern Spiritualism, ou espiritualismo moderno, que ainda hoje é assim conhecido nos Estados Unidos. E foram elas que levaram para a Europa os fenômenos de materialização, de movimento de objetos, clareaudiência, tudo que vocês possam imaginar como portfólio de um grande médium, elas tinham. E, claro, né, nada acontece por acaso, tudo dentro de uma programação muito inteligente dos amigos espirituais para chegar na Europa, na Grand Paris, e ao conhecimento do nosso querido Kardec, para que, 2 anos depois que Kardec tomou conhecimento das mesas girantes, das pancadas, dos raps, né, chegasse a prelo o Livro dos Espíritos. Então, essas são as irmãs Fox, que iremos também fazer alguns comentários. O vilarejo de Aidesville, ele ainda existe no estado de Nova York, cuja capital é Nova York, que muitos de vocês possivelmente já até visitaram. É mais ou menos igual ao estado de São Paulo, cuja capital também é São Paulo, né? E ao norte do estado de Nova York fica esse vilarejo chamado de Aidesville. E, segundo as nossas pesquisas, foi em 1848 que a família Fox chega em Aidesville. Eles eram, na verdade, canadenses. Eles vieram da cidade de Kingston, na província de Ontário, pertinho, né, da fronteira do Canadá com os Estados Unidos, porque você vai ver nessa foto, nesse mapa que nós montamos, né, que Rochester está lá no norte dos Estados Unidos, Aidesville, e do outro lado você vai ver o Canadá. Talvez aqui nesse mapa fique melhor para vocês observarem, né? Aqui está a cidade de Rochester. Não, a cidade de Aidesville é tão pequenininha que não aparece aqui, né? Então tem a cidade de Rochester, atravessando os grandes lados, tem a cidade de Kingston, onde se acredita que a família Fox veio, né? Então eles chegaram nos Estados Unidos em 1848 para firmar residência nesse local, no condado de Wayne. A família, né, era composta de 6 filhos. Só um que era homem, era o David, né? Um era homem, o resto era tudo mulher. Mas com os pais, o senhor John e a senhora Margaret, só viviam Kate e Margaret Fox, que também tinha o nome da mãe. A Lia, que era a filha mais velha, que também tinha vários dotes mediúnicos, e que se juntou às outras 2 irmãs depois, para promover apresentações mediúnicas do seu poder ectoplasmático, ela levou para sua casa o menino mais novo, o David, e com ela o David foi morar no vilarejo não muito longe dali, a 30 quilômetros de distância, que era Rochester. Então, tudo aconteceu com Kate com 11 anos e Margaret com 14 anos. Veja a prodigialidade do negócio, né? E por que é importante a gente analisar que os jovens também têm mediunidade, viu? Os jovens também trazem mediunidade. Bom, aí está uma gravura em que eu gostaria de mostrar a vocês a solidez das casas. Apesar de serem casas simples, de madeira,
elas tinham uma boa estrutura, eram sólidas, eram casas sólidas. A fundação era de pedras presas por argamassa de barro com cal. O subsolo tinha um pequeno porão, que até hoje é usado por muitas casas americanas para se proteger dos vendavais, dos furacões, né? O térreo, como você vê, o térreo era a sala, a cozinha e uma pequena despensa. No primeiro andar, a parte de cima, ficava naquelas duas janelinhas que você observa, que era uma casa padrão da aldeia de Hydesville, dos agricultores locais. Era uma casa padrão. O layout era semelhante para todas elas. Ela foi construída de tábuas de madeiras bastante sólidas e a chaminé de pedras, né? Aqui você tem uma foto, né? Outra foto característica, rara, né? Por sinal. E a família Fox comprou essa casa do casal Bell, junto com a sua criada Lucrécia Pelvis. Guardem esse nome, casal Bell, senhor Bell. Nós vamos voltar a falar sobre ele daqui a pouco. Então, em 1848, a família se instalou aí com os pais, né? John David Fox, que era um pastor metodista muito respeitado pela redondeza, e a sua esposa Margaret Fox. Aqui está também alguma coisinha biográfica que nós conseguimos resgatar do senhor John Fox, como nós falamos, pastor protestante da primeira igreja episcopal, né, metodista de Hydesville, e oficialmente a sua chegada é de 11 de dezembro de 1847. Ele teve um papel muito importante na aparição dos fenômenos, como eu escrevo aqui, porque logo depois ele desaparece da biografia das irmãs Fox, das suas filhas, né? Mas por que ele teve um papel importante? Porque foi ele que deu o primeiro passo para desvendar o mistério das pancadas, das janelas que batiam, pedras que eram jogadas no telhado, panelas que caíam no chão, portas que abriam e batiam, estalos sem nenhum motivo. Então, ele, numa determinada madrugada, levantou e foi descobrir de maneira efetiva o porquê daquilo tudo, né? E aqui embaixo a gente coloca que realmente eles eram de uma família canadense, né? E chegando aos Estados Unidos. A sua esposa, Margaret Fox, né? Também foi uma figura importante, porque foi ela que dialogou com o espírito, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Para também entender o porquê daquilo tudo. Então, ela questionou diversas vezes o espírito que provocava as pancadas e, assim, quase que desvendou o mistério dos fenômenos paranormais que ocorriam dentro daquele barraco de madeira, como os americanos chamam, né? As filhas da médium, em outras fotos, difíceis também de encontrar, né? Ali a mais velha, Kate e Margaret, fotos da época. Vamos falar um pouquinho sobre a Lia, que era a mais velha e talvez a mais inteligente das irmãs, né? A mais equilibrada de todas elas. Lembrando que eram 6 filhos, apenas um homem, né? E ela, Lia, era a filha mais velha. E logo casou com o doutor Daniel Underville e foi morar na cidade de Rochester, que, como nós falamos, ficava a 30 quilômetros de distância de Hydesville. Ela participou diretamente das reuniões públicas mediúnicas que as suas 2 irmãs protagonizavam num teatro chamado Corinthian Hall, em Rochester, para demonstrações dos seus poderes mediúnicos. E ganharam dinheiro com isso, principalmente as 2 outras irmãs. Mas ela percebeu, ela era muito inteligente, e percebeu que esses fenômenos vinham de Deus,
e tinha alguma proposta atrás disso. Por isso que ela, de forma quase que imediata, saiu do grupo, não participou mais dessas reuniões, né, teatrais, onde centenas de pessoas iam ao teatro Corinthian Hall para ver materializações, fenômenos paranormais de previsão do passado, previsão do futuro, notícias do passado, em que algum membro, alguma pessoa que estava na plateia era pego desprevenido e ficava chocada com a realidade e a veracidade, né, dos fatos que eram narrados pelas irmãs. Ela entendeu de imediato que aquilo tinha algo muito sério por trás e se afastou. E, em 1855, ela escreveu um livro que eu não consegui encontrar em lugar nenhum, mesmo em inglês, chamado The Missing Link, onde ela descreve as faculdades mediúnicas das suas duas irmãs. Bom, Kate, ou Catherine Fox, né, desencarnou em 1890, viveu apenas 60 anos, e depois nós vamos ver esses altos e baixos da vida dessas meninas, o porquê que ela desencarna tão cedo, né? E foi ela que teve, junto com a mãe, a ideia de desafiar o espírito de Charles Rosman a imitar. Se ela desse uma pancada com a mão, Rosman também dava uma pancadinha, né? Um estalo na madeira. Se ela batesse 2 vezes com as mãos, também o espírito respondia. E assim ela fez o que ficou sendo chamado, né, nos fenômenos iniciais do espiritualismo moderno como telegrafia espiritual, né? Então, a Kate morou na casa de Lia, também em Rochester, como quase toda a família. Por quê? Porque os fenômenos ficaram tão incrivelmente famosos, noticiando nos jornais locais, que multidões iam lá para ver, para que elas fizessem demonstrações mediúnicas de materialização, né? E a vida ficou terrível para a família Fox. Então, eles tiveram que se transferir para a casa de Lia, lá em Rochester, para ter um pouco de tranquilidade, né? E assim ela mudou para Nova York e lá foi pesquisada por vários cientistas, homens importantes da ciência, da filosofia e da medicina em relação aos seus poderes paranormais, que na época chocou toda a humanidade. Até que ela foi descoberta por William Crookes, o grande cientista físico inglês, prêmio Nobel, William Crookes, que na época já estudava os fenômenos de materialização ao lado de Florence Cook. E então, ao lado dessa médium, Florence Cook, materializava o espírito de Kate King. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar sobre isso. E o próprio William Crookes convidou Kate, que tinha, das 3 irmãs, a maior força, né, vamos dizer assim, de energias ectoplasmáticas, né, para ser estudado durante quase 10 anos pelo professor Crookes. E, em 1877, ela retorna, já lá no fundo do poço, que nós vamos explicar o porquê, mas ela foi a responsável por centenas de reuniões de materialização do espírito de várias entidades, várias pessoas queridas, amigas que haviam desencarnado. Esses espíritos se materializavam, em especial Stelle, que foi a esposa de um grande banqueiro, um rico banqueiro americano chamado Charles Livermore, que, como gratidão, bancou a viagem dela para a Inglaterra para ser estudada por William Crookes. A outra irmã é a Margaret Fox, que também morreu jovem, em 1883, as duas quase um pouquinho depois da outra, né?
e também participou diretamente dos fenômenos de Hydesville e também no teatro do Corinthian Hall. Morou com o irmão David em Rochester, porque não tinha mais condições de viver naquela casa de madeira, não tinha mais, né? E depois muda-se para Nova York para casar com um médico e explorador chamado Elisha Kane, que, por sinal, ao explorar o Ártico, morreu num acidente, foi um naufrágio do seu navio, quando ele estava indo para o Polo fazer pesquisas científicas. Então, ela fica viúva e depois ela vai, 5 anos após, né, porque a sua irmã Kate estava na Inglaterra, ela vai para a Inglaterra também, a convite também de William Crookes, para ser estudada pela equipe do professor William Crookes. E volta para os Estados Unidos em 1888, numa situação ainda pior do que a Kate, que nós vamos falar aqui. Mas nós já podemos até dar, né, eu já coloco aqui uma informação que nós vamos explicar detalhadamente. Ela se aborreceu seriamente com a sua irmã mais velha, Lia. Nós vamos ver daqui a pouco o motivo dessa discussão. Discussão feia, envolvendo inclusive os seus 2 filhos. Quase não, perdendo a guarda dos seus 2 filhos. E por isso ela volta para se vingar de Lia. E uma das maneiras dela se vingar foi dar uma famosa entrevista no New York Herald, o jornal da época, um grande jornal de circulação da época, dizendo que tudo aquilo que ela fazia era mentira, que nada existia de fenômenos espirituais, era tudo uma farsa. Ela negou a veracidade desses fenômenos espirituais. 1 ano depois, ela volta atrás, mas aí já era tarde. O castelo já tinha caído, e nós vamos ver isso aqui em detalhes. Mas, antes de tudo, vamos voltar ao barracão da família Fox. Vamos ver como é que as coisas aconteceram, o início de tudo. Então, nesta tosca cabana onde morava a família Fox, havia ocorrido o assassinato de um mascate. E o espírito desse mascate, desse vendedor, produzia sons, barulhos, ruídos, tentando se comunicar com os seus moradores. Era aquele Charles Roseman que a gente falou lá atrás. Olha a casa como era, né? Esse era o padrão, como eu falei, o layout básico. Eram dezenas de casas semelhantes a essa. Foi aí que a família Fox residiu, por pouco tempo, porque eles perderam a tranquilidade em relação não só, em princípio, pelos barulhos, né, mas depois pela multidão que ia lá para querer conhecer de perto as meninas paranormais, né? Aqui está uma outra foto. Reparem que eram bem simples, cabanas bem simples. Então, como é que tudo aconteceu? No princípio, a família Fox não se incomodava com os sons. Parecia natural, o galho batendo, bicho subindo no telhado, o vento batendo na janela. Mas depois de certo tempo, os tais barulhos, ruídos, batidas e até arrastamento de móveis começaram a incomodar, tanto que as meninas se negavam a dormir sozinhas. Não tinham mais condições de dormir sozinhas. Até que, essa foto também é clássica, né? Vocês já devem ter visto essa foto em revistas espíritas ou espiritualistas, né? Foi quando o pai, o senhor João, decide pôr um fim nisso aí. Ele se levanta, sai da casa, vai lá nos fundos da casa, vê quem é que estava batendo e não tem viva alma. Encarnada, né? Não tinha ninguém. E aí, no dia 31 de março de 1848, com a ajuda da mãe,
Margaret, a menina Kate desafiou essa força invisível a repetir com ela os golpes, as palmas das mãos que ela batia uma mão contra a outra, né? Ela dava uma pancada e escutava um barulho. Dava 2 pancadas, 2 barulhos. E, assim, a resposta foi imediata. E a cada estalo, um golpe era ouvido. Foi aí que surgiu, como eu falei antes, a telegrafia espiritual, pelo fenômeno dos raps, fenômeno das pancadas, que foi também se desenvolvendo, né, através dos estudos de Kardec, até chegar à psicografia. Bom, sem interferência de nada, bastando o médium segurar o lápis. Mas vamos ver esse depoimento que eu tirei lá do livro do Sir Arthur Conan Doyle. É o mesmo autor de Sherlock Holmes, né? Vocês devem lembrar do autor de Sherlock Holmes. Ele era espiritualista, não espírita ainda, mas espiritualista. E ele tirou esse depoimento, nos traz no seu livro, chamado História do Espiritismo, o depoimento da senhora Margaret Fox, a mãe. Veja o que ela diz. Então pensei em fazer um teste de que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as idades de meus filhos sucessivamente. Instantaneamente foi dada a idade exata de cada um. Vocês lembram que eram 6 filhos. Mas o espírito de Rosman fazia o seguinte, ele fazia, por exemplo, dava, por exemplo, várias batidas seguidas, parava. Aí ia para a outra filha. Só que ele bateu 7 vezes. Ele dando a entender que o casal teve 7 filhos. E teve. E ninguém sabia. Ela não disse isso para ninguém. Porque o filho havia nascido natimorto. A idade do menor, 3 batidas, talvez pela idade de 3 anos, mas as pesquisas que eu tenho aqui, que ele já nasceu natimorto, né? Pode ser que, segundo o Sir Arthur Conan Doyle ele diz aqui, ó, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os separar até o 7º, que ninguém sabia, depois do que se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor. Gente, na dúvida, vamos ficar com Conan Doyle, né? Eu tenho 2 informações. A criança nasceu morta, já do útero da mãe, já saiu morta de lá, e a outra informação é do Conan Doyle. Vamos combinar o seguinte? Vamos ficar com Conan Doyle. A criança desencarna com 3 anos de idade, por isso que o espírito dá 3 batidas. Então perguntei, falou a mãe, é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. E perguntou de novo, é um espírito? Se for de 2 batidas. E 2 batidas foram ouvidas. Então eu disse, se foi um espírito assassinado, de 2 batidas. E essas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. E perguntei, foi assassinado nesta casa? A resposta foi como a precedente. A pessoa que o assassinou ainda vive? Resposta idêntica, 2 batidas, que correspondiam sim. Mas reparem que o assassino nunca foi descoberto. Muitos anos depois se entendeu a história. O que estava ocorrendo aí era a necessidade do espírito se comunicar, sendo observado e sendo vigiado pelos espíritos superiores, para que esse start à comunicação do mundo verdadeiro, do mundo espiritual, tivesse início aí em Aidesville.
E ela continua a perguntar: seu assassino pode ser levado ao tribunal? Nenhuma resposta. Pode ser punido pela lei? Nenhuma resposta. A seguir disse: se seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais. E as batidas foram ouvidas claramente. Repare que o assassino não foi pego pelas leis humanas, mas vocês lembram que a casa foi vendida pela família Bell, pelo casal Bell. Veja o que um vizinho, que também era curioso e estudioso dos sinais, das pancadas dos raps, pelo mesmo processo, chamado Mr. Duesler, verificou que esse espírito, que se chamava Charles Rosman, tinha sido assassinado no quarto do leste, há 5 anos passados, e que o assassínio fora cometido à meia-noite de uma terça-feira, e que fora morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta, e que o corpo tinha sido levado para a adega, que só na noite seguinte é que havia sido enterrado. Também foi constatado que o motivo fora dinheiro. A pergunta que eles fizeram foi a seguinte: o senhor Duesler fez a seguinte pergunta: qual a quantia? $100? Nenhuma resposta. 200, 300? Mas quando ele mencionou $500, as batidas se confirmaram. Logo, toda a comunidade em volta percebeu que aquela força invisível podia ver e ouvir, pois até quando se dobrava o dedo, a força respondia. Os vizinhos foram chamados para testemunhar os fenômenos. Cerca de 300 pessoas iam quase que diariamente visitar a casa. Essa foto não é a foto das visitas dessas pessoas, mas para vocês terem uma ideia como a vida da família Fox ficou insuportável. Foi aí que, claro, eles tiveram que fugir, se protegerem lá em Rochester, na casa de Lia, da filha mais velha. Imagina uma quantidade de pessoas iguais a essa, diariamente, importunando a família, não permitindo que fizesse nada. Bom, tinha a dica que o assassino, o espírito, melhor dizendo, foi enterrado na adega, que ficava lá embaixo, né, da casa. Então, eles resolveram escavar. Para encontrar o esqueleto do suposto assassinado. Inicialmente encontraram vestígios, inclusive uma maleta de mascate, que hoje está no museu lá de Hydesville, que eu vou mostrar as fotos daqui a pouco. Mas só 50 anos depois, quando a parede da casa cai, é que foi descoberto a ossada do homem assassinado. Quem assassinou? O senhor Bell, para ficar com os $500. A justiça do homem nunca o pegou, mas é claro que, ao desencarnar, a gente aprendeu na doutrina que nós respondemos pelas decisões, das tomadas de decisões do nosso livre-arbítrio. E, com certeza, no mundo espiritual, o senhor Bell, sua esposa e a empregada Lucrécia Pelvis, supostamente envolvidas, também tiveram que responder por isso. E aí, eles já não estavam mais vivos, né? O casal Bell. Aí está a maleta do caixeiro Charles Rosman, que está lá no museu de Hydesville, o museu onde nós vamos mostrar algumas fotos daqui a pouquinho. Acontece que esse fenômeno se espalhou. O que era só em Hydesville
passou a ocorrer em outras cidades americanas, da América do Sul, chegou na Europa, aqui mesmo, no Brasil, né? E quem estudou a vida do nosso querido Eurípides Barçanufo sabia que na Fazenda Santa Maria, os médios da Fazenda Santa Maria protagonizavam fenômenos também de mesas girantes, fenômenos maravilhosos, em que as mesas de madeira nobre, pesadíssimas, se levantavam, se mexiam de um lado para outro, saía por uma janela, entrava por outra, mesas que talvez 4, 5 pessoas tinham que levantar. E até que chega na Europa, né? Renomadas pessoas, tanto na América como na Europa, começaram a estudar com rigor e profundidade esses fenômenos, sendo sempre comprovada a vericidade dos fatos. Vários cientistas do mundo inteiro começaram a pesquisar. Mas o interesse comercial começou a cercar as irmãs Fox. E ideias materialistas de riqueza começaram também a aflorar na mente daqueles que estavam em volta. Então foi dada a ideia de levá-las ao maior salão do teatro da cidade de Rochester, o Corinthian Hall, para ali se realizar através de teatralizações, fenômenos de materialização, de ectoplasmia. E foi nesse teatro que as irmãs Fox, também orientadas por entidades espirituais, porque, como a Lia tinha dito, tinha algo grande, algo de Deus por trás daquilo, realizaram durante muitos anos reuniões públicas de efeitos físicos, até as duas, a Margaret e a Kate, serem transferidas, irem residir em Londres, na Inglaterra, a convite de William Crookes. Elas ganharam muito dinheiro com isso. Na Inglaterra, mais ainda, porque as apresentações continuaram. Mas aí eu gostaria de fazer um parêntese. Não cabe a nós julgar e condenar essas irmãs. Nessa época, ainda não existia a doutrina espírita como nós conhecemos hoje. Nós não tínhamos acesso à importância e ao papel do médium, ao receber de graça, ter que devolver gratuitamente aquilo que recebia de Deus. Não podemos julgar essas meninas. Sabemos que o fim não foi o dos melhores que nós gostaríamos, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas elas não tinham, como nós temos aqui no Brasil, um grande ícone da mediunidade, que é o nosso Chico, que é o verdadeiro ícone da mediunidade, exemplo de mediunidade, de homem comprometido com a doutrina espírita. Dar de graça aquilo que recebe de graça. Elas não tinham esse roteiro maravilhoso da mediunidade que nós temos. Por isso não cabe julgar essas irmãs. Mas em 1850, elas acharam que o teatro de Rochester já estava pequeno e passaram, então, a realizar sessões públicas em Nova York. Aí, sem a interferência de Lia. A Lia já tinha se afastado. Em Nova York, Lia chegou a se apresentar 1 ou 2 vezes, mas ela recuou definitivamente. Nesse hotel Barnum, onde vários curiosos pagavam uma soma, de certa maneira, vultosa para assistir os espetáculos, quase que diários, acontecia o seguinte lá. Veja o que ocorria lá nesse hotel Barnum, quase que diariamente.
materializações parciais e totais. Escrita direta, elas dobravam uma folha de papel, colocavam dentro de uma caixa, depois tiravam aquela folha de papel escrita. Escrita direta. Mensagens em vários idiomas que elas nem conheciam, e revelações do passado e do presente para aqueles que estavam lá na plateia. Era um show. Era um show. Só que lá em Paris as coisas não eram muito diferentes. Todas as grandes festividades nos grandes castelos, nos saraus da nobreza parisiense, sempre acabava com um pequeno espetáculo das mesas girantes. Era a coqueluche do momento. A cidade de Paris inteira assistia atônita e estarrecida a esse turbilhão de fenômenos imprevistos, que para a maioria só imaginações alucinadas poderiam criar, mas que acabavam se impondo aos mais céticos e frívolos, porque as mesas dançavam, as cadeiras levantavam. Repare essas fotos da época, as mesas levitando. Essa outra aqui, ó, tentando com um dos pés se comunicar com o fenômeno dos raps, né, das pancadas. E na França teve o nome de table mouvant, e na Inglaterra, com William Crookes, de table moving. Mas era uma diversão maravilhosa, né? Para os saraus que se realizavam nos grandes salões de festas da Grand Paris. É interessante, eu sempre gosto, nas minhas palestras, eu já mostrava essas fotos antes, e eu gostaria que vocês refletissem nesses desenhos. Quer dizer, lá em cima é uma gravura, embaixo é uma foto. O que é que vocês veem de comum nessas duas fotos aí? Será que vocês poderiam me responder? Ah, eles estão botando as mãos sobre as mesas. Sim, eles estão botando as mãos sobre as mesas. Eles estão se tocando. Opa, já estamos chegando aonde eu quero. Estão se tocando, sim. Repare como eles se tocam. Com o dedo mindinho, de um com o do outro. Naquela época, repare que o Livro dos Espíritos só surgiu 2 anos depois que as mesas chegaram a girar na França. Então, 2 anos depois, em 1857, é que Kardec lançou, em 18 de abril, o Livro dos Espíritos. Mas nós estamos em 1855, quando Kardec observa esses fenômenos. Depois a gente vai ver que não há necessidade de tocar o dedinho mindinho com o outro, né? Como está aí nas gravuras. Mas eles acreditavam nisso. Podem perceber. Eles diziam que era para alimentar a corrente magnética. Depois Kardec mostrou que nada disso era necessário, né? Bastava a energia vital, a energia ectoplasmática de um médium. Para que esses fenômenos acontecessem, está vendo aqui? Temos aqui 5 pessoas. Pelo menos uma tinha que ser médium de efeitos físicos. Senão o fenômeno não iria acontecer. Para que essa mesa se levitasse e que um dos pés batesse, respeitando o código das pancadas, tinha que um desses 5 aqui ser médium de efeitos físicos, mesmo que eles não soubessem que eram, mas tinha que ser. É assim que funciona. Como é que aparece o William Crookes aí? William Crookes, que desencarnou em abril de 1919, foi um dos maiores cientistas da época que estudou essas materializações maravilhosas do espírito de Kate King
com aquela sua companheira e grande amiga e médium, Florence Cook. E durante 10 anos também estudou os fenômenos das irmãs Fox, mostrando cientificamente que não havia truque algum. Aqui nós vemos também 2 fotos clássicas de Kate King, a materialização de Kate King, pela médium Florence Cook, fotos clássicas da doutrina espírita, né? E a telegrafia espiritual, então, teve início nos Estados Unidos, mas depois se espalhou por todo o planeta. Físicos como o próprio William Crookes e Oliver Lodge, outro grande pesquisador inglês, também entraram de cabeça nessas investigações. Astrônomos como Camille Flammarion, grande amigo de Kardec, Friedrich Zwuner, o naturalista Alfred Wallace, o criminologista italiano Cesare Lombroso, além de várias sociedades científicas espalhadas aí em vários países, algumas criadas especificamente para este fim, como a Sociedade Científica lá da Rússia, que foi criada pelo czar para estudar esses fenômenos. Mas o professor Kardec, o professor Rivaio, logo que assistiu essas primeiras manifestações em 1855, dedicou-se a estudar com seriedade esses fenômenos. E 2 anos depois, né, veio o advento do Livro dos Espíritos. Aí sim, doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Se alguém hoje desejar visitar a casa das irmãs Fox, lá em Hydesville, pensando que vai encontrar algo semelhante, algo restaurado, não irá encontrar. Mas vai encontrar um museu. Vai encontrar um museu. Aqui está esse museu. Hydesville Memorial Park, onde nasceu o Modern Espiritualismo, no dia 31 de março de 1848. Eis o local daquela casa de madeira da família Fox. Por quê? Segundo eu pesquisei aqui, no início do século XX, um fanático religioso de uma outra religião evangélica local, acreditando que aquela casa era mal assombrada por espíritos como o diabo e etc., pôs fogo na casa. A casa ruiu de forma definitiva, ficando apenas isso aqui, ó. Esse memorial, diz lá, o local de nascimento da religião chamada espiritualismo moderno. Esse memorial vocês vão encontrar lá. Eu já vi até fotos do Divaldo aí nesse memorial, mas onde era a casa, vocês vão encontrar isso aqui. Olha o que é que tem dentro desse memorial. O que restou, os escombros da casa da família Fox. Foi isso que sobrou. É isso que você vai ver lá. E no museuzinho vai aparecer lá a maletinha, né, de Rosman, contando toda a história da tragédia em relação à família Bell. Mas, finalizando aqui os nossos estudos, nesses minutinhos, 5 minutinhos finais, vamos ver o que é que aconteceu, o triste epílogo das irmãs Fox, em especial Margaret e Kate Fox. Kate foi para a Inglaterra em novembro de 1871, a convite de William Crookes, como nós falamos, mas às expensas do banqueiro Livermore, como gratidão por ele ter revisto a sua esposa desencarnada e ela dizendo a ele que ela estava bem e que a morte não existia. Em agradecimento, Livermore banca toda a ida
de Kate para a Inglaterra. E ela é estudada, como nós falamos, durante 10 anos por William Crookes. Um ano depois que ela chega na Inglaterra, ela vai casar com o doutor Jenkins. Aqui, quer dizer, nos Estados Unidos, a sua irmã, Margaret, que nós vamos ver aqui, ficou viúva daquele grande cientista Elisha Kane, porque o seu navio naufragou naquela pesquisa ao Ártico, e ela também, a convite de Margaret, seguiu para Londres, para as duas ficarem juntas lá, e voltarem a fazer os seus shows para ganhar dinheiro, porque elas precisavam sobreviver. Elas tinham que sobreviver. E essa era a forma que elas encontraram de levar a vida. E as duas irmãs ganharam muito dinheiro, dinheiro e fama, e divulgação também do espiritismo, porque talvez esse era o propósito que estava por trás disso tudo. Mas tudo começou então a mudar. Começaram a encontrar no vinho um estimulante para o excesso de trabalho, que era diário. E vocês sabem que doar ectoplasma não é nada fácil. Todo dia. E elas encontraram no vinho esse estimulante e se tornaram dependentes químicos, alcoólatras. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Se tornaram alcoólatras. A ponto de que a irmã mais velha, que ficou nos Estados Unidos, a irmã mais velha, a Lia, entrou, segundo os dados que eu tenho aqui, contra Kate Fox, com um mandato de segurança para tirar os dois filhos do contato com a Kate Fox, fazendo uma queixa-crime à Sociedade para a Prevenção de Crueldade às Crianças, lá na Inglaterra. Ela perdeu a proteção das crianças e foi, portanto, as crianças foram retiradas do seu cuidado e enviadas para os Estados Unidos ao cuidado de Lia. E então as coisas começaram a complicar, né? O mundo começou a desabar. Lia, que não tinha muita importância, né, em relação à sua mediunidade, ninguém dava muita importância à sua mediunidade, mas ela era uma grande média de efeitos físicos, e, como eu falei antes, talvez a que tinha a cabeça no lugar entre todas, né, entendia que aqueles fenômenos tinham um sinal religioso. De imediato saiu fora daquele cenário de teatro e começou a ficar de longe observando as suas duas irmãs, até que conseguiu trazer os dois filhos de Kate para a sua casa nos Estados Unidos. E aí a turma começa a voltar. Sem dinheiro, na Inglaterra, o regresso aos Estados Unidos começa por Margaret, sozinha, desligada de Lia, e cheia de ódio também do catolicismo, converte-se ao catolicismo, cheia de ódio da irmã, de todos que o cercavam, para ganhar algum trocado, ela faz uma declaração a um periódico católico, afirmando que os seus poderes eram diabólicos. Imediatamente, isso vai para jornais de maior circulação, e no dia 24 de setembro de 1888, também dentro de um teatro, ela declara para quase 2.000 pessoas que ela poderia produzir à vontade o fenômeno dos raps,
que poderiam ser audíveis em todo o teatro, porque tudo aquilo era uma farsa. E Kate, nesse mesmo periódico local, aí já em outubro de 1888, falou o seguinte, isso por causa da raiva que tinha por Lia. Veja o que ela falou. O espiritualismo é fraude do princípio ao fim. É a maior impostura do século. Não sei se ela já lhe disse isso, mas Meg e eu, Meg é a Margaret, né? E eu, começamos quando éramos crianças, muito pequeninas, pequenas e inocentes demais para compreendermos o que fazíamos. Nossa irmã Lia contava 23 anos mais do que nós. Iniciadas no caminho do engano, encorajadas a isso, continuamos, é claro. E aí vocês imaginam, né? O que a comunidade, as pessoas que antes acreditavam em todos aqueles fenômenos, como é que eles ficaram? E aí veio a reação dos espíritos. Pelo mesmo método das pancadas, como tudo começou, eles se dirigiram para Kate. E um ano depois que tudo isso começou, ou seja, que as trevas haviam descido, as luzes do alto voltaram a alertar Margaret sobre a advertência de seu guia espiritual, também, como eu falei, através das pancadas. Lá como na velha Aidesville, para que ela se retratasse perante o povo. E assim o fez. A retratação se deu um ano depois, em novembro de 1889. Declarou Margaret que se deixou levar pela tentação do dinheiro e admitiu haver dito falsidades contra os espíritos pelos mais baixos motivos, até por uma garrafa de vinho. Praz a Deus, disse ela com voz trêmula de intensa excitação, que eu possa desfazer a injustiça que fiz à causa do espiritismo, quando, sob intensa influência psicológica de pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam nos fatos. Repito, nós não temos como condenar essas meninas, criticar, jogar pedras. Não havia um código de ética na doutrina, não havia doutrina espírita, não havia livro dos médiuns, não havia o roteiro que nós temos hoje perante a mediunidade, a santa mediunidade com Jesus. Não podemos condenar. Se nós estivéssemos, talvez, no lugar delas, faríamos, se não o mesmo, algo pior. Por isso, o desencarne das duas se dá no finalzinho, né? No último decênio do século XIX, jovens ainda, com 60 e poucos anos. Um fim triste, obscuro, porque elas caíram no esquecimento do povo. Se antes elas eram as mais conhecidas médiuns dos Estados Unidos, personalidade dos Estados Unidos, no final do século XIX já não eram mais nada. Assim, meus irmãos, a gente termina o nosso estudo, essa pesquisa que eu trouxe com muito carinho para vocês, e recomendando a leitura desses dois livros. Quem quiser se aprofundar mais, não só nas Irmãs Fox, mas em outros grandes personagens que ajudaram a levar até a França, até a Grand Paris, até Kardec, o fenômeno das mesas girantes, dos raps, onde tudo começou, eu sugiro esses dois livros em especial, do professor Jorge Risini, que é dificílimo de achar. Esse, então, aí foi um vizinho, um amigo nosso aqui de Teresópolis, que nos ofertou. Ele foi
na estante virtual, consegui o livro e me entregou. É dificílimo de conseguir. Aliás, eu não sei por que os livros do Jorge Rizzini está difícil de achar, viu? E esse outro do Sir Arthur Conan Doyle, o grande escritor de Sherlock Holmes, né? Esse é fácil de achar, esse tem por aí. A História do Espiritismo. É uma obra muito completa, muito educativa. E assim, companheiros, a gente termina o nosso estudo, esperando que a gente tenha contribuído para que nós possamos entender melhor a origem dessa doutrina maravilhosa. E assim encerramos como uma prece, agradecendo ao amparo que recebemos durante esses minutos, quando falamos do início da nossa doutrina, através dessa família, dessas irmãs que foram as precursoras dos fenômenos mediúnicos e por isso pagaram um preço muito alto. Sabemos que nada acontece por acaso. Já estava na sua programação reencarnatória. Mas pedimos aos amigos espirituais para que abençoe essas irmãs, que com muita dificuldade, mas com coragem, que muitos de nós não teríamos na época, enfrentou os problemas, os desafios, o medo, as dificuldades da época, para trazer a verdade até nós. Que Jesus abençoe a todos nós e envolva aqueles irmãos, principalmente aqueles que nesse momento estão necessitando das nossas vibrações, das nossas preces, para aliviar o sofrimento de cada um. Muita paz a todos. Obrigado, companheiros, e até uma outra oportunidade, que eu tenho certeza que não vai faltar. Muita paz a todos. Obrigado.